Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula de filosofia e hoje nós vamos tratar de um dos grandes campos de estudos da filosofia, que é estética. Estética que vem do grego aesthesis, que significa sensação. A estética é um campo de estudos muito amplo, que trata não só da arte, do belo, mas de uma maneira abrangente do que seria o belo, a beleza. A relação de filosofia e arte é muito estreita e nós vamos ver aqui, ao longo da história da filosofia, as principais manifestações artísticas e pensadores que debateram acerca deste campo de estudos. Muito bem, começando pela antiguidade. Na antiguidade, o filósofo Sócrates, ele que não publicou livro algum, mas dialogava na Ágora Ateniense, ele criticava os poetas, porque para ele a poesia era uma enganação. O Sócrates considerava os poetas fingidores, porque eles não tinham uma preocupação com a verdade. Muito bem, o Sócrates, só para lembrar, foi acusado, foi condenado a beber cicuta e durante o seu julgamento um dos principais acusadores foi o poeta Meletos. Então, isso nos mostra o quanto que os poetas tinham críticas ou aversão ao Sócrates também, por conta deste pensamento. Platão, discípulo de Sócrates, ele também tinha críticas à arte. Para o Platão, a arte era mimesis, ou seja, imitação. E em que perspectiva? No sentido de que, na perspectiva de que a arte é uma imitação da nossa realidade, que é uma imitação do mundo inteligível. Então veja bem, a arte seria a cópia da cópia. Ela estaria distante da verdade em terceiro grau. Então isso nos mostra que o Platão também desmerecia a arte, porque a considerava distante do conhecimento verdadeiro, do sumo bem, da beleza. Platão, lembrando que ele defendia que existia uma dualidade entre mundo sensível e mundo inteligível. Então, se o mundo sensível era uma cópia imperfeita do mundo inteligível ou das ideias, a arte seria uma cópia imperfeita do mundo sensível. E daí o distanciamento em relação à verdade. O Platão escreve sobre arte também na obra A República. Muito bem, o Aristóteles, discípulo do Platão, discordou do seu mestre. O Aristóteles chegou a escrever uma obra intitulada A Poética, em que o Aristóteles faz defesa da arte. Para o Aristóteles, a arte é mimesis também, mas numa perspectiva de verossimilhança. Nós conhecemos por verossimilhança. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, a representação, vamos imaginar aqui, de um elefante, né? E eu nunca vi um elefante de perto, mas eu tenho a representação dele por meio da arte. Eu posso conhecer por meio dessa representação, porque eu conheço por verossimilhança. E lembrando, Aristóteles não concordava com Platão em relação a essa dualidade, mundo sensível e mundo inteligível. Na Idade Média, predominou o estilo gótico. E houveram três manifestações do estilo gótico. Na Alta Idade Média, predominou o gótico primitivo. Nesse contexto, o contexto da patrística, nesse momento, considerava-se que o verdadeiro conhecimento, a verdadeira vida, estaria numa vida celeste. Então, não havia uma valorização da vida material, da vida terrena. Então, todos os sentimentos humanos, as expressões humanas, não eram levadas em conta.
Então é comum a gente ver nas obras de arte a ausência de expressões daquele que é retratado, que é representado. Já o estilo gótico radiante é da Baixa Idade Média, momento do tomismo, momento da escolástica. E nesse momento aqui que há uma conciliação de filosofia e teologia, uma conciliação de fé e razão, a gente nota assim uma retomada das expressões, dos sentimentos nas obras. Porém com uma certa cautela. Já o gótico flamejante, esse é no contexto em que o nominalismo de Guilherme de Ockham predominou. Lembrando que para os nominalistas, os universais são o quê? Expressões vocálicas contidas na nossa mente, mas que não expressam a existência de fato. Então, os universais seriam nomes. E isso transferindo para o campo da estética, veja bem o que significava a retomada da valorização desse plano material, das individualidades. Então, a gente nota o exagero nas expressões nas obras de arte, as gargalhadas mesmo. Agora, o riso não era mais condenado, e sim, a gente nota um exagero no gótico flamejante. Chegamos à Idade Moderna, iniciando aí com a arte clássica. É um momento assim do renascimento cultural. Temos Leonardo da Vinci, que foi um gênio da história da humanidade, grande pintor, escultor, tinha vários talentos, inúmeros talentos o Leonardo da Vinci. Nesse momento aqui da arte clássica, há uma valorização da técnica de claro e escuro, a técnica de perspectiva, a tridimensionalidade. Chegamos à arte barroca, que é uma oposição à arte clássica. Nesse momento aqui, há uma certa dramaticidade, uma intensificação da técnica de claro e escuro. Na arte neoclássica, há uma retomada de alguns valores clássicos, mas no neoclássico a gente percebe uma preocupação com os contornos, com a própria perfeição mesmo, com o acabamento. Na idade contemporânea, a gente nota o romantismo. O romantismo foi uma aversão, uma oposição àquelas ideias universais, como se a cidadania e a própria racionalidade fosse comum ou a mesma para todos. Não, aqui se passa a valorizar os aspectos culturais próprios de cada situação, de cada lugar, de cada território. O impressionismo é um movimento artístico que surge em que se constata a valorização da impressão que o artista tem dos fatores exteriores. Então a luminosidade vai ser muito levada em consideração. Dependendo do momento do dia, da claridade, da luminosidade, a obra de arte manifestaria-se de uma forma ou de outra. Já o expressionismo é o oposto. No expressionismo, é a expressão do artista que vai ser levada em consideração. Ou seja, o algo interior dele. A obra do Van Gogh, o quarto que ele representa, é um exemplo. Então leva-se em conta a interioridade do artista. Nesse contexto a gente já percebe a influência da psicanálise também no expressionismo. Bom, aí poderíamos falar do cubismo, do surrealismo, do dadaísmo. São várias manifestações artísticas no século XX. Agora, cabe lembrar que o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, que são membros da Escola de Frankfurt, primeira geração, eles vão cunhar o termo indústria cultural. O que seria isso? É a cultura se transformando numa mera mercadoria. É para atender os interesses capitalistas. Seria uma razão instrumental, ou seja, visa uma finalidade só.
por exemplo, lucro. Então, eles são críticos da indústria cultural. Por quê? Porque ela leva à alienação, né? Ela impede a reflexão, a criticidade. Então, são opositores da indústria cultural. Que a gente pode notar nos comerciais, nas obras de arte, tudo que vai ser produzido para atender o mercado, né? Tirando a originalidade dela. Bom, nem todos são críticos. Por exemplo, Walter Benjamin, que pertenceu à escola de Frankfurt também, o Walter Benjamin não vai ter esse olhar tão crítico quanto Adorno e o Horkheimer. Muito bem, gente. Então vimos aqui uma trajetória na história da filosofia de discussões no campo da estética, que é um campo muito rico da filosofia.